E se aquele sonho estranho não fosse só um sonho? Há momentos em que algo acontece lá fora, bem na hora exata em que sentimos algo por dentro. Uma música, um número, uma coincidência improvável, e tudo parece ter um significado escondido. Mas e se isso não for apenas obra do acaso? Alguns cientistas e pensadores acreditam que essas coincidências são pistas de uma ordem maior, uma inteligência silenciosa que conecta tudo ao nosso redor. E se for verdade, o que isso diz sobre o universo e sobre você? O que há por trás desses sinais sutis que parecem falar diretamente com a gente? Quem foi o homem que desafiou a lógica para explicar essas coincidências? E por que até a física quântica entra nessa história? Para entender tudo isso, precisamos voltar no tempo e ouvir o sussurro de um universo que talvez esteja tentando nos dizer algo. O termo sincronicidade foi cunhado por Carl Gustav Jung para descrever a coincidência significativa de um estado psíquico com um ou mais eventos externos. Ou seja, quando o que acontece fora de nós parece responder diretamente ao que sentimos ou pensamos por dentro. Jung não estava sozinho nessa jornada. Ele contou com a colaboração do físico Wolfgang Pauli, ganhador do Prêmio Nobel, para investigar como eventos não causais poderiam se manifestar de maneira simbólica. Pauli via as sincronicidades como janelas para um princípio ordenador mais profundo do universo, algo que transcendia as leis tradicionais da física. Um dos casos mais clássicos usados por Jung para ilustrar esse conceito ocorreu durante uma sessão de terapia. Sua paciente relatava um sonho com um escarabélio dourado. Enquanto ela falava, um inseto semelhante àquele do sonho bateu na janela do consultório. Jung capturou o inseto e o mostrou a ela. Esse momento de espanto rompeu a resistência da paciente ao processo terapêutico. Era como se o universo confirmasse em tempo real a importância daquele sonho. A explicação de Jung estava enraizada em princípios espirituais e filosóficos milenares. Ele acreditava que o universo não era um mecanismo frio, mas sim um organismo vivo e simbólico, onde tudo está interligado. Essa visão ressoa com as chamadas leis universais, como a lei da vibração e a lei da atração, que afirmam que tudo no universo está em constante movimento e que semelhantes se atraem. A física quântica também se aproxima dessa ideia ao tratar do entrelaçamento quântico, a noção de que duas partículas podem permanecer conectadas mesmo a grandes distâncias, afetando-se instantaneamente. Isso sugere que há uma ordem invisível permeando o universo, algo que também se manifesta nos eventos sincromísticos que vivenciamos. Jung propunha que, ao contrário do que acreditamos, nem tudo precisa de uma causa para existir. Algumas coisas simplesmente acontecem por conexão simbólica. E talvez esse seja o idioma secreto do universo. Quando falamos em sincronicidades, não estamos falando de eventos raros. Para muitos, eles fazem parte do cotidiano. Ver as horas marcando 11 e 11 repetidamente, ouvir uma música que resume exatamente como você se sente, encontrar um livro que responde uma dúvida profunda. Esses são os sinais mais comuns e, para quem está atento, eles são impossíveis de ignorar. O material relata histórias de sincronicidades que vão desde encontros improváveis até mensagens que mudaram o curso de vidas inteiras. Um dos exemplos mais marcantes é o de uma mulher que, após perder o pai, passou a ver penas brancas em momentos-chave de decisão. Para ela, era um sinal de que não estava sozinha. Outro caso fala de uma pessoa que, ao pensar em mudar de carreira, passou a ouvir constantemente a mesma frase em diferentes contextos: faça o que te faz feliz. Isso aconteceu em propagandas, em conversas aleatórias e até em sonhos. Essas ocorrências desafiam a lógica, mas fazem sentido em um nível mais profundo. É como se o universo, através de pequenos gestos, estivesse confirmando o que sentimos internamente. Jung dizia que a sincronicidade atua como uma ponte entre o inconsciente e o mundo real,
uma forma de conexão entre o eu interior e o que nos cerca. Para reconhecer essas mensagens, é preciso exercitar a atenção plena, estar presente, observar os detalhes, confiar na intuição. Como diz uma das citações do material, o universo fala com quem está disposto a escutar. Porém, também é importante reconhecer as armadilhas da mente. O viés de confirmação, a tendência de perceber apenas o que confirma nossas crenças, pode nos enganar, assim como o auto-engano, que nos faz ver sentido onde não há. Por isso, é fundamental equilibrar fé e discernimento. A interpretação de uma sincronicidade é subjetiva. O que para um é apenas uma coincidência, para outro pode ser uma resposta clara. O segredo está em como nos sentimos diante do evento. A sincronicidade toca um lugar interno, provoca uma ressonância emocional que vai além da razão. Por fim, a entrega é essencial. Estar aberto, soltar o controle e confiar no fluxo do universo permite que essas mensagens se revelem com mais intensidade. Técnicas como meditação, gratidão e intenção consciente ajudam a afinar essa escuta interna. Não se trata de buscar sinais obsessivamente, mas de viver com mais presença e sensibilidade. A pergunta que fica é: você está disposto a escutar quando o universo fala? A sincronicidade é mais do que uma coincidência. É uma linguagem sutil, um sistema de comunicação simbólica que conecta nossa mente com o universo. Como vimos, desde Jung até os relatos mais recentes, esse fenômeno revela uma inteligência que opera para além da causalidade. Uma força que, silenciosa, nos guia, confirma nossas intuições e nos chama a confiar mais na conexão invisível entre tudo o que existe. Recapitulando, sincronicidades acontecem quando o mundo interior e o exterior se alinham de forma significativa. São momentos que nos despertam, nos fazem refletir e nos lembram que talvez não estejamos tão sós quanto pensamos. Seja através de um sonho, de um número ou de uma música, o universo está constantemente nos enviando sinais. Mas para escutar, é preciso silenciar o ruído da mente e abrir o coração. E se nada for por acaso? E se aquele encontro inusitado, aquela frase repetida ou aquele sinal no momento certo forem, na verdade, lembretes de que tudo está conectado? Observe com mais atenção os pequenos detalhes da sua vida. Talvez o universo esteja tentando te mostrar o caminho. Como disse Jung, quando o universo sussurra, cabe a nós silenciar o ego para escutar.